Estenda tuas mãos e diga comigo: Pastor Igor, nós te abençoamos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Com a liberdade, Pastor Igor, para entregar ao Senhor. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Estou muito feliz em poder estar aqui para somar essa noite de quinta-feira no número daqueles que vieram para adorar ao Senhor. Você trouxe a sua Bíblia, pegue ela. Nós estamos na quinta da vitória. Localize o livro de Lucas, por gentileza, capítulo de número 5. Enquanto você localiza, eu quero me apresentar. Me chamo Igor Araújo, sou capixaba do Espírito Santo, velhinha boa, e eu vim morar no Rio de Janeiro em 2016, então já deu tempo de ser assaltado, já deu tempo de passar por algumas provas ali no Rio, mas aprove Deus de nos dar vitória. Eu me faço muito alegre, porém, hoje eu não consegui trazer minha esposa, pois ela está pregando em um bairro daqui de Angra dos Reis, aproximadamente a 30 minutos daqui, então não consegui trazê-la, mas trago o braço dela para a igreja. Espero que numa próxima oportunidade ela consiga vir. Amém? Eu também sou da Assembleia de Deus, da ADVEC, de Campo Grande, Rio de Janeiro, e quero desde já louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor. Pastor, obrigado por nos conceder essa honra. É uma honra estar aqui. Obrigado por nos permitir ser boca de Deus. Amém? Lucas, capítulo de número 5. Deus abençoe os príncipes que estão aqui no altar, aos irmãos que estão na portaria, todos que estão contribuindo de forma direta ou indireta. Deus seja louvado pela sua vida. Lucas capítulo 5, você que encontrou, deu um sinal dizendo amém. Amém. Está escrito assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois o espanto se apodera dele e de todos que com ele estavam por causa da pesca de peixes que haviam feito. Verso 10 e último: e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E você diz amém. Se assenta glorificando o nome de Jesus. Maximize a sua atenção, por gentileza. Nós estamos diante de um texto muito clássico. Na verdade, nós abrimos as nossas Bíblias no capítulo 5 do livro que segundo escrevera o evangelista Lucas. Lucas, por sua vez, além de evangelista, ele também estudou um pouco de medicina. Dedicando-se à medicina na sua juventude, o Lucas se torna um doutor. Então, além de Lucas ser um evangelista, ele é um doutor.
E a história conta que esse Lucas também escrevia aos gregos. E observação, os gregos não liam qualquer coisa. Então o currículo dele começa a se estender aqui. Por quê? Porque Lucas é evangelista, Lucas é doutor, Lucas é escritor. E há que diga que o Lucas também estudou um pouco de leis. E alguns estudiosos vão chamá-lo de advogado. Então, olhando para quem foi Lucas, Lucas é o tipo de camarada que quando você senta para bater papo com ele, qualquer assunto que você puxar, qualquer assunto que você entrar, o Lucas vai saber desenrolar. Por quê? Porque o Lucas é o tipo de cara que entende de tudo um pouco. Repetindo, Lucas é o tipo de cara que entende de tudo um pouco. Então Lucas não é o tipo de pessoa que começa um propósito na segunda, quando dá na quarta joga tudo para o alto, abandona tudo. Não, tudo que ele coloca a mão para fazer, faça chuva ou faça sol, o Lucas só descansa, só dorme em paz e só dorme tranquilo quando aquilo que ele se propôs a fazer estiver concluído. Aqui eu vou abrir um parênteses para liberar uma verdade para as nossas vidas. E qual é a verdade? É que ainda esse ano, eu sei que está perto de acabar, mas dá tempo. Ainda esse ano, Deus vai quebrar a nossa inconstância. Chega de projetos pela metade, chega de obras inacabadas, chega de colocar a mão, se levanta vento, você para, você desiste. O céu me trouxe de longe para liberar uma verdade. A verdade é essa: tudo que você colocar a mão para fazer, queira o inferno ou não, Deus vai te dar graça para concluir e o nome dele ser glorificado. Esse é o Lucas. Pois bem, ele vai contar-nos no capítulo 5 que tem uma multidão a pergunta do nosso Jesus, ao ponto de oprimi-lo. Só que, gente, desde muito novo, desde muito menino, eu aprendi a ler a Bíblia bombardeando o texto de perguntas. E a pergunta que nasce aqui é: o que está conduzindo? O que está levando? O que é que está motivando essa multidão aqui a apertar o nosso Jesus, ao ponto de oprimi-lo? E detalhe, aqui nesse texto, Jesus não está trazendo audição ao surdo, visão ao cego, passos ao paralítico e nem vida a quem estava morto. Ô Igor, peraí, porque se Jesus aqui nesse texto está realizando um tipo de milagre, a pergunta ainda está no ar. O que está conduzindo essa multidão a apertar Jesus ao ponto de oprimi-lo? Eu vou responder essa pergunta, e se você entender, você reage para eu saber que você está entendendo. É o que está conduzindo ele, ou a multidão, a apertá-lo ao ponto de oprimi-lo, simplesmente a condição de ouvir dele as suas palavras. Ao caído era a palavra que o colocava de pé, aos cansados era a palavra que devolvia o vigor, aos desesperançosos era a palavra que devolvia a esperança. Quem chegava no culto de Jesus pensando em parar, era a palavra de ânimo que os conduzia ao avançar. É por isso que certa feita o salmista vai salmodiar dizendo: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, ó meu Senhor. Se mesmo o salmista vai dizer: eu guardei, eu escondi, o quê? A tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente sai do livro de Salmos e entra no livro do profeta Jeremias. É Deus bradando para o profeta com uma pergunta e dizendo: Jeremias, o que você está vendo? Jeremias respira fundo e diz: eu vejo uma vara, mas a vara que vejo é uma vara de amendoeira. Aí Deus: pois vistes bem. Por quê? Porque eu velo para cumprir-se a minha palavra. Aí no capítulo 18 está escrito: e veio sobre Jeremias a palavra do Senhor dizendo: levanta-te. Por que a palavra veio dizendo levanta-te? Porque sua palavra tem poder de pôr de pé quem está caído. E desce a casa do oleiro. Por quê? Porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí lá vem o escritor das cartas aos Hebreus dizendo: como o martelo que esmiuça a penha, assim também é a tua palavra. Por quê? Porque passarão os céus e a terra, só que tem um detalhe: a tua palavra, ela não há de passar. Ei, Jesus acaba
acaba de ser batizado no Jordão. O Espírito conduz ele ao deserto. Calma aí, você percebeu que quem está conduzindo ele ao deserto é o Espírito? Por quê? Porque deserto na vida do crente não é acidente de percurso. Deserto na vida do crente é agenda de Deus. Quando ele chega no deserto, o tentador se aproxima dizendo: se é mesmo filho de Deus, faz o seguinte, transforma pedras em pães. Ele vai olhar para o tentador e dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Bem, ele está pregando, gente. E na medida que Jesus está pregando, se aproxima um camarada muito águia, esperto e fez o dever de casa. Que? Centurião de Cafarnaum. Por quê? Porque quando Jesus está pregando, ele se aproxima dizendo: mestre, eu estou com complicações lá em casa, meu servo está com problema na saúde. Tem como o senhor fazer alguma coisa? Jesus vai olhar para ele e dizer: é muito simples, eu vou dentro da sua casa e resolvo o problema da saúde do teu servo. Aqui entra a esperteza do camarada. Por quê? Porque ele vai olhar para Jesus, analisar a situação e dizer: mestre, eu não sou digno de estar debaixo do mesmo teto que o senhor não. Aí Jesus para ele: então o que você quer que eu faça? Aí ele: daqui mesmo o senhor só precisa liberar uma palavra. Ele está pregando. Quem é que se aproxima agora? O Pedro. O Pedro se aproxima e diz: ô mestre, pois não, Pedro, o senhor está pregando aí? E quando o senhor começou a pregar, o povo estava recebendo, o povo estava dando glória, estava dando aleluia, a atenção do povo estava no senhor. Porém, mestre, ao decorrer da mensagem, o povo começou a ir embora, a multidão começou a procurar o caminho de casa. Vou te dar uma dica, mestre. Qual é, Pedro? Muda a mensagem. Como é que é? Muda o rolo. Por quê? Está todo mundo indo embora. Jesus vai olhar para Pedro e dizer: Pedro, você está todo mundo indo embora, o que você ainda faz aqui? Pedro vai respirar fundo e dizer: para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aleluia. Ele está batendo rede. Quem disse mesmo? Pedro bateu rede a madrugada toda, a maré não estava para peixe, estava tudo travado para ele. Quando ele está regressando do mar, Jesus está na beira da praia com um sorriso no rosto e dizendo: Pedro, que é, mestre? Volta para o mar alto agora. O que eu faço lá? Lança a rede ao lado direito. A mente do Pedro: maré não está para peixe, está tudo travado, está tudo complicado. Mas quer saber? Jesus, olhando Pedro, sobre a tua palavra eu lançarei. Quando ele lança, a mente dele vai voltar vazia, mas quando ele puxa, a rede está cheia. Oi, por que a rede está voltando cheia? Porque lançou sobre a palavra. Não peguei, é que a palavra dele nunca volta vazia. Vou repetir, eu estou pregando para alguém que para você vencer guerra, você só precisa de palavra, 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 palavra. Eu estou falando para alguém que os demônios que tentaram te parar já está arrumando a mala, porque já entendeu, ela vai sair daquele culto de quinta da vitória tomada de palavra, palavra, palavra. Aleluia. Terminei de pregar em Uberlândia, em Minas Gerais. O moço me falou e disse: oi, como é que você tira tantas coisas da palavra? Eu disse: está errado sua visão. Ele disse assim: por que está errado? Eu disse: porque quando eu leio a palavra, não é o Igor que tira coisas da palavra, é a palavra que tira coisas do Igor. Oi, a palavra tira? Claro que tira. Me prova? Simples. Deus ama trabalhar com vacilão. Ele não pode ver o vacilão, que ele já quer pegar o cara, já quer trabalhar, já quer fazer a obra. Qual é a prova disso? Só você reunir um passado de meia dúzia aqui. A gente monta uma faca que sangue as pesadas. E qual é a raiva do diabo? É que esse dia, essa hora, você tinha tudo para estar em qualquer outro lugar, mas olha onde você está. Oi, o que você está dizendo? Você entrou aqui com tudo que não prestava, mas a palavra foi tirando aqui, foi tirando ali. Olha para mim. O que eu estou dizendo para alguém é que você não precisa de muito para vencer guerra. Você só precisa de um instrumento. Qual? Palavra. Um dia, o Davi vai chamar o seu filho Salomão. Salomão está criança ainda e vai dizer: ô filho, faça um favor. Pois não, pai, que é? Vou te dar um conselho, você guarda esse conselho para a vida. Qual conselho, pai? Aí o Davi para o Salomão: seja homem. Como é que é, pai? Seja homem. Igor, o que é ser homem? Capacidade de tomar decisões.
Quando isso vai se cumprir na vida do menino? Quando tem duas mulheres brigando por um bebê. Uma vai olhar e dizer: essa criança é minha. A outra: não, essa criança aqui é minha. Salomão vai se aproximar dizendo: não chegará a nenhum denominador comum? Não. Ele vai olhar para o servo que está de canto e dizer: pega minha espada. Pega meu quê? Pega meu quê? Detalhe: a Bíblia foi escrita em N tipos de linguagem. Dentre N tipos de linguagem destaco duas. Primeiro, linguagem alegórica. Segundo, linguagem figurativa. Na linguagem figurativa, a Bíblia é o pão que alimenta, mas a espada que corta. Então, quando ele diz pega a espada, ele está dizendo hoje, pega a palavra. Quando ele diz isso, a mãe biológica se apresenta dizendo: deixa com ela. Você percebeu que só foi ele dizer pega a espada que a verdade apareceu? Oi, o que você está dizendo? A espada aponta quem carrega mentira, quem carrega a verdade, quem carrega a verdade, quem carrega mentira. Vou repetir: a espada tem o poder de apontar quem carrega mentira e quem carrega a verdade. Eu vou aplicar e pega quem é esperto. A mentira só reina aonde não tem palavra. O espírito de engano só tem vez aonde não tem palavra. Fofoca, conversa fiada, disse-me, disse, só reina aonde não tem palavra. Porque se tem palavra, a palavra aponta quem carrega mentira, quem carrega a verdade, e quem carrega a verdade, quem carrega mentira. Aleluia! Estou sentindo uma graça de Deus aqui, gente. Não, para mim, o Pedro está regressando do mar alto. O texto diz que Jesus avistou. Por que avistou? Porque ele parou. E quando ele para, ele desce e começa a pegar a rede para lavar. E lavar as redes aqui significa pausa por tempo indeterminado. Quando ele decide parar por tempo indeterminado, está escrito: e Jesus o avistou. Calma. Por que Jesus avistou? Porque decidiu parar. Eu peguei os primeiros que veio um culto como esse. É você que chegou aqui dizendo: estou prestes a parar por tempo indeterminado. Qual é a palavra? Sorria, porque papai já está te filmando. Quando ele está regressando do mar alto, a mente do Pedro: barco vazio sem dinheiro, barco vazio sem meta da madrugada, barco vazio sem como pagar funcionário. E a mente de Jesus: barco vazio, tem espaço para eu entrar. Oi, por que você está dizendo? Eu estou dizendo que Deus é especialista em trabalhar com porta fechada. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus é especialista em trabalhar com porta fechada. Oi, você me prova simples demais. Ele vai olhar para o Noé e dizer: Noé, que é, pai? Toma a planta. O que eu faço? Constrói. Tá, mas e depois? Eu mando os animais. Tá, e o dilúvio? Aí Deus para ele: eu mando. Tá bom, mas e a porta da arca? Aí Deus para ele: eu fecho. Ele trabalha com a porta fechada. Trabalha. Por quê? A mulher vai bater na porta do profeta e dizer: o profeta, o que é? Ó, meu marido, teu servo entendeu o Senhor. Tá, e outra coisa, ele morreu. Os credores estão batendo lá em casa para levar os meus filhos para serem escravos. O que eu faço? Aí ele para ela: 3 coisas. Anota a primeira: pega vaso emprestado. Aí ela: anotei. Aí ele: qual é a segunda? Aí ele para ela: entra dentro da tua casa com teus filhos. Aí ela: tá anotado. E o terceiro? Aí ele para ela: fecha a porta. É por isso que Jesus, quando vai ensinar a gente a orar, ele diz assim: ó, tu, porém, quando fores orar, entra dentro do teu quarto e depois, Jesus, fecha a porta. Só vai pegar isso aqui quem está ligado. Você já percebeu que o piloto do avião nunca decola de porta aberta? Primeiro ele fecha a porta para depois decolar? Não peguei. Essa porta fechada é papai dizendo: estou te fazendo voar em outras dimensões. Tem alguém olhando para você dizendo: porta fechada, Deus não está com ela. Porta fechada tem pecado. Porta fechada, Deus se ausentou. E Deus está dizendo: porta fechada. É só prenúncio de novidade que eu estou para fazer na casa dela. É só prenúncio de novidade que eu estou para fazer. Levanta a mão que eu vou profetizar. O céu me trouxe de longe para dizer para alguém: ei, para de se preocupar porque fechou. Para de se preocupar porque travou. Porque se travou e se fechou, é papai dizendo: já chega a novidade do céu para a tua história. E se tem 2 que pega, o primeiro levanta a mão para dar glória para ele. Aleluia, eu estou sentindo uma presença
descansa em paz, porque se fechou, já já o socorro bate na tua porta. Aleluia! Para mim, o Pedro saiu para pescar, sim ou não? Sim ou não? Bateu o rei a madrugada toda e não pegou nada, sim ou não? Investiu em vão, sim ou não? Jesus entra dentro do barco dele. Quando Jesus entra na minha mente, ao ler o texto foi: Jesus vai fazer alguma coisa por esse camarada. Não é possível, o camarada bateu o rei a madrugada toda, não pegou nada, está tudo travado. Se Jesus entrou, alguma coisa Jesus vai fazer. Quando Jesus entra assim, pedindo o barco que é de Pedro, ele olha para Pedro: Pedro! Pedro estende a mão: pois não, senhor, pode falar. Aí Jesus para ele: desce do barco. Como é que é? Desce do barco. E o que eu faço? Empurra o barco. Calma, eu estou falando de alguém que está cansado. Qual é a palavra? Continua empurrando o barco. Por isso você está pregando para mim, porque eu estou tão cansada. Eu já estive a ponto de subir, já estive a ponto de parar, eu já estive a ponto de colocar a mobília dentro do caminhão de mudança e desaparecer. O céu me trouxe para dizer para alguém: você não vai subir e nem desaparecer. A palavra é: continua empurrando o barco. Ô Igor, mas você não sabe a prova que eu estou passando. Os credores estão batendo na porta e está tudo travado. A palavra de Deus para você hoje é: continua empurrando o barco. Ô Igor, eu estou à beira da depressão, desenvolvi crise de ansiedade, é tanto problema, tanto BO na família, tanta complicação na saúde. A palavra de Deus para você é: descansa, você só não pode parar de empurrar esse barco. Olha para quem está do seu lado e diga: continua. Diga: continua empurrando o barco. Oi, mas está pesado demais. Continua empurrando o barco. Estou sentindo ele. Ô irmão, mas o negócio travou, você não tem ideia. Eu sei, mas a palavra do céu para alguém é: continua empurrando esse barco. Ou eu estou louco da cabeça, o céu acabou de bradar e dizer: diga para minha noiva que esse culto aqui é injeção de ânimo para alguém dizer: vou entregar a carteirinha, vou largar, vou parar. O céu vai dizer: tu está proibido de parar. A ordem do general é: continua empurrando o barco, diz o Senhor. Aleluia. Então, para mim, o camarada está desesperado, está tendo que empurrar o barco. O camarada perdeu noites, claro, que a palavra é: continue empurrando o barco. O camarada perdeu dinheiro, investiu em pão, e a ordem dele é: continua empurrando o barco. Ei, sabe o que é isso? Ministério. Por quê? Porque quando você pensa em parar, você percebe: não dá mais. Já estou envolvido demais para parar. Eu estou todo arrepiado. Eu já estou envolvida demais para entregar os pontos. Eu não vou dar esse gosto pro diabo. Se tu lutou pela tua casa até aqui, para agora por quê? Se tu lutou pela tua família até aqui, para agora por quê? Se lutou pelo casamento até aqui, para agora por quê? O céu está mandando eu gritar para alguém: ei guerreiro, ei guerreira, está na hora de sacudir a poeira, está na hora de descruzar o braço, está na hora de tirar a espada da manhã e partir para a guerra, porque a ordem do general é: continua, continua, continua. Tem uma graça dele aqui. Aleluia. Ele está empurrando o barco. Para dizer: canta porque vai dar certo. Canta, jubila, porque Jesus está mandando gritar: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Para mim, a pergunta que eu fiz para o texto é: peraí, esse camarada aqui bateu a madrugada toda e não pegou? Não pegou? Nada. Eu disse: Deus, por que ele bateu a madrugada toda e não pegou nada? Deus olhou para mim e disse: a sua resposta está no meio da sua pergunta. Eu disse: como assim?
O período que ele bateu rede foi durante o período da madrugada. Aí ele está vendo isso o quê? O choro dura uma noite. Mas a alegria dele vem pelo amanhã. O que você está afirmando? Eu estou afirmando que de noite eles foram atrás dos peixes. De dia, os peixes tiveram que vir atrás deles. Oi, eu voei, não peguei nada. Vai pegar agora. Ano passado você correu atrás da bênção. Esse ano não é você que corre atrás da bênção. É a bênção que tem que achar o seu endereço. Não, aqui está na vitória, vou liberar. Eu estou falando para alguém que a bênção de Deus vai achar endereço que nem no GPS tem, mas Deus não deixa de honrar tua casa, Deus não deixa de honrar tua família, Deus não deixa de honrar tua história. Antes do virar do ano, o céu manda bradar para alguém: canta, porque antes do virar do ano eu honro alguma coisa da tua história, da tua casa e da tua família. Se tem dois para pegar a palavra, levanta a mão para dar glória, porque o papai está aqui. Aleluia. Mar Alto. Quando ele vai para o Mar Alto, ele bate nele, gente. Quando ele bate nele, ele vai pegar tanto peixe, mas tanto peixe, que ele está tendo que chamar ajuda. Quando ele chama ajuda, a mente do pregador que lê é: por que esses camaradas estão vindo para ajudar? Se estão vindo para ajudar, vão colher aquilo que eles não plantaram. Quem tem que colher aqui é o Pedro, não é quem está vindo ajudar. Deus olhou para mim e disse: lê o texto direito. Quando eu comecei a ler o texto no início, está escrito assim: quando ele pegou a rede para lavar, que decidiu desistir, está escrito assim: ó, e desceram juntos no barco. Aí Deus bradou e disse: está vendo, Igor? Eu disse: vendo o quê? Não é que eles não estão colhendo aquilo que eles não plantaram, é que lá atrás eles desceram juntos. Aplica. O nível do que Deus vai fazer na sua vida é tão grande que até quem desceu junto com você vai viver milagre também. Quem pagou preço com você vai viver milagre também. Quem fez relógio de oração vai viver milagre também. Aleluia. Para mim, nosso problema é que às vezes a complicação é tão grande, a prova é tão grande, o olho do furacão que a gente dá é tão grande que a gente não consegue perceber uma verdade. O quê? É que mesmo que seja difícil, o papai está vendo tudo. Olha para gente, olha aqui para mim. O que eu estou dizendo aqui, a prova tem uma virtude. Qual? Nos deixar desequilibrados. No início do século XVI e do século XVII, quando os soldados queriam subjugar os inimigos, eles pegavam os inimigos, eles torturavam? Não. Matavam? Também não. O que eles faziam com os inimigos? Arrancavam o dedão do pé. Porque, pastor, o dedão do pé é um propulsor que mantém o equilíbrio do corpo. Então eles pensam: se a gente arranca o dedão do pé, a guerra já está ganha. Você percebeu que a estratégia de guerra do inimigo é só uma? Qual? Tirar seu equilíbrio. Por quê? Porque, grave isso aqui que eu vou te dizer, porque um crente desequilibrado, ele tem poder de colocar dentro de uma congregação uns contra os outros. Então, há um tempo atrás, o diabo tinha uma ideia. Qual? Eu pego ela, jogo para fora da igreja, jogo ele para fora da igreja. Hoje, a ideia dele é outra. Qual? Te deixar aqui dentro, porém, desequilibrado. Por quê? Porque um crente desequilibrado tem poder de colocar um contra o outro. Quer ver? Vou te dar um exemplo simples, eu não vou nem muito longe. Final de ano está chegando, festa familiar. Todo mundo se arruma para ficar na sala. E como funciona? Enquanto você está na sala, tem paz, júbilo e alegria. Porém, até aquele ente querido da família chegar, aquele que tem que ser equilibrado. E toda a família tem. Não é só na minha. E se na sua não tem cuidado, você pode ser ele. O desequilibrado chega e impressionante. Ele tem sempre uma carta na manga. Ele sabe o assunto que ele não pode soltar ali, na sala. Sabe o que ele faz? É aquele assunto. Ele pega e joga pro alto. Quando ele joga o assunto pro alto, quem está na sala pega o assunto do desequilibrado.
começam a discutir entre si na sala, e o desequilibrado, ele já sai, porque ele é bobo, ele é esperto, ele solta a conversa e sai. A discussão começa na sala. Quando vai ver, a festa familiar acaba, e eles ficam meses sem se falar, tudo por causa de um desequilíbrio. Olha, qual é a estratégia de guerra do diabo? Vou colocar um desequilibrado no meio das irmãs, vou colocar um desequilibrado no meio dos varões, e o diabo diz: vou sair e vou cruzar os braços. Por quê? Porque o desequilibrado vai fazer todo o trabalho de colocar uns contra os outros, e quando uns entram em guerra contra os outros, o reino se divide, e reino dividido não subsiste. Mas eu vou liberar uma verdade. Se você pegar, você pega o culto. Qual é a verdade? Deus vai blindar a nossa casa. Deus vai blindar essa casa, essa igreja. Aqui dentro, desequilibrado não fica. Se for preciso, Deus equilibra. Mas o céu está mandando eu gritar para alguém: desequilibrado não vai ter mais acesso ao seu núcleo de amizade. O céu está mandando eu liberar para alguém. Cuidado com o que você coloca dentro da sua casa. Cuidado com quem você coloca no seu ambiente familiar. Por quê? Porque o diabo só tem um desequilibrado para colocar e acabar com tudo. O céu está dizendo: na nossa vida não, porque desce uma blindagem de Deus a partir de hoje. E a partir de hoje ninguém vai ficar desequilibrado na casa de Deus. É que eu sou diferente, eu não consigo levantar por para cá. Sinto muito, se quer ir buscar, vai ter que levar. Oi, então é que eu não tenho sangue de barata. Sinto muito. Quer ir para o céu? Vai ter que ter sangue de barata e muito. Por quê? Porque o problema dos nossos dias é que quando acontece algum problema, a gente quer levar um assunto para a rede social. E Deus está mandando dizer para alguém: assunto de rede social não é para levar para a rede social, é para colocar no joelho. Por quê? Crente não conversa com a boca, crente conversa com o joelho. Vou repetir: crente não conversa com a boca, crente conversa com o joelho. O Pedro bate rede. Quando ele bate rede, tem muitos peixes. E se tem muito peixe, implica em dizer que a rede está pesada. Rede pesada significa assim, ó: tem muito peixe. Muito peixe, rede pesada. Rede pesada, muito peixe. Muito peixe, rede pesada. Oi, não peguei. Simples. Se o casamento estiver pesado, murmura não, que é Deus dizendo: tem peixe vindo aí. Se o ministério estiver pesado, murmura não, que é papai me dizendo: tem peixe vindo aí. Aleluia. Eles desceram juntos, ele bateu nele, tem muito peixe, e ele volta. Quando ele volta, o texto diz: e Pedro se prostrou aos pés de Jesus. Ô gente, isso aqui é muito sério e muito lindo, porque ele está ali por causa do peixe. Mas o que Jesus fez foi tão extraordinário, que ele viu a multidão de peixe, ele vê a quantidade de peixe ali, e tem a multidão de um lado, e ele olha para Jesus e diz: peixe, Jesus, peixe, Jesus. Ele vai para Jesus e se prostra. É ele dizendo uma coisa: o quê? Entre o que ele faz e entre quem ele é, eu não fico com o que ele faz, eu fico com quem ele é. Quando ele está prostrado, Deus bradou comigo dentro do quarto e disse: você está vendo? Eu disse: o quê? Ele está prostrado. Tá, mas não peguei. Aí Deus para mim: ele saiu para pescar, mas quem foi pescado foi ele. Aí Deus disse para ele: Pedro, que é, velho? A partir de hoje, você não pega mais peixe. Como é que é? A partir de hoje, virás pescador de homens. Olha qual é a diferença. Pescador de peixe pega o que está vivo e apresenta para a morte. Pescador de homens pega o que está morto e apresenta para a vida. E se fosse para ter um tema para essa mensagem, o tema seria dado aqui. E qual seria o tema aí? Deus usa o pequeno para confundir o grande.